Olá, amigo! No programa de hoje vamos falar sobre funcionário público, privatizações e loterias. Antes de eu começar, eu tenho que falar para vocês algumas coisas sobre o canal. O canal tem um novo programa na grade, que é o programa Tempos Vitais. Nesse programa vamos estar contando histórias de vida de pessoas interessantes. De vez em quando vai sair um programa ou outro havendo uma história interessante para ser contada. Respondendo algumas pessoas que entraram em contato comigo através do e-mail ou através das redes sociais. Me perguntaram sobre a aparência, de eu utilizar um paletózinho. Gente, o paletó ele é uma solução técnica para eu pendurar meu microfone de maneira mais eficiente e como tá frio ele encaixa muito bem. Ao que interessa então. Funcionário público, aquele sujeito que se esforçou, se formou, aprendeu uma profissão, estudou, mostrou a qualidade no concurso e virou um funcionário público. Ele tem que seguir uma série de procedimentos que o próprio concurso público já coloca para ele seguir. Ao contrário do que algumas pessoas falam maldosamente, o funcionário público tem um horário para trabalhar, ele não pode faltar, porque tudo isso é descontado igualmente à iniciativa privada. Outra coisa interessante falar também sobre o funcionário público é que ele não tem fundo de garantia e por isso mesmo nós temos um código estatutário, um estatuto que diz melhorias que vão acontecendo à carreira daquele funcionário à medida em que ele permanece trabalhando. E até existem estímulos para ele produzir mais e melhor, como a licença especial. Mas vejam vocês, na iniciativa privada você tem um fundo de garantia. E aí depois de muitos anos você vai conseguir um valor muito grande para você comprar sua casa, para você realizar um investimento que você achar necessário ou por uma questão de saúde. O funcionário público não tem isso. Na verdade, o funcionário público tem obrigações que vão além da sua profissão. Ele é um funcionário público. Ele não basta ele ser, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, que é o que eu conheço, não basta ele ser professor. Ele também tem que seguir um código de ética do funcionário público. Ele tem obrigações a mais. Além disso, o funcionário público ele foi criado para ter independência no seu julgamento, no exercício da sua profissão. Imagine se a polícia fosse privatizada. E eu gosto muito de usar esse exemplo porque a gente tem filmes como, por exemplo, o Robocop, que mostrava a polícia privatizada, Será que a polícia ia poder prender o chefe, o dono da empresa a quem ela pertence? Ia poder investigar empresas e amigos do dono da empresa, dono da polícia? É óbvio que não. Mas, volta e meia, você vai vir aquele papinho do Estado mínimo. Você sabe para que serve o Estado? Para que serve o Estado com E maiúsculo? Estado com E maiúsculo, ele é o aparelho burocrático, o conjunto de coisas que o governo tem para gerir um território, um país. Então, o Estado vai controlar a fronteira, a moeda, as questões alfandegárias de tarifas, o sistema de justiça, dentre outras coisas que são muito importantes serem controladas pelo Estado, como, por exemplo, a água, que é uma coisa fundamental para a vida. Eu estou falando disso porque uma coisa neste vídeo está ligada à outra. Se você fizer um pouquinho de força, você consegue ligar os pontos. Seguindo, sendo o Estado inexorável, uma coisa que tem uma importância que não pode ser ignorada, porque, por exemplo, todo Estado tem um chefe de governo, tem uma sede, essa sede tem um custo para ser mantida, e o que mantém essa sede, esse governo, são os impostos, mas não é só isso. Então, eu fiz um desenho para mostrar para vocês como funciona o financiamento de um Estado. É óbvio que uma das fontes mais importantes de renda para o Estado são os impostos. Os impostos não são cobrados só dos cidadãos. Os impostos também vêm das empresas, das compras e de outras atividades econômicas. Mas se o Estado fosse financiado apenas por isso, além dos impostos, o Estado também tem parte das suas receitas advindas das empresas públicas. Então, existem empresas públicas como os bancos, no caso do Brasil, a Petrobras, os Correios, que dão lucro. E aí eu fiz um desenho com números para você imaginar. Imagine que o Estado custe 1.000 para funcionar e 500 venham dos impostos. Os outros 500 vêm das empresas públicas. Então, para cada empresa pública que você tira, diminui o valor que as empresas públicas contribuem.
E por isso mesmo, quanto menos empresa pública favorável, mais alto tem que ser os impostos das pessoas, das empresas e das mercadorias para sustentar o Estado. É uma questão lógica. Por isso, fica claro que privatizações não são legais. Privatização, desestatização, ou seja, tornar algo que é público, coletivo, como algo privado, particular, que pertence a uma pessoa ou uma empresa ou um grupo de empresas. Quando nós criamos algo, nós investimos duro, investimos nosso tempo, investimos capital, dinheiro, né? E as empresas públicas não surgiram de maneira diferente, surgiram graças a pesados investimentos estatais, desde o investimento de trazer luz e água, até investimentos relativos àquela função específica, como o caso de um banco, por exemplo, os Correios, ou até de uma loteria. Mas você vai me dizer: Flávio, tem empresas públicas que dão prejuízo. Cara, a empresa pública, mesmo dando prejuízo, ela é melhor do que na iniciativa privada. Porque vejam só, outro desenho que eu fiz para vocês aí. Quando você tem a empresa na esfera pública, a empresa vai fazer o serviço, seja a água, a luz, pelo serviço de custo. Quando você tem a empresa na iniciativa privada, é lógico que o custo tem que ser mais alto, o preço da coisa, do serviço, vai ser mais alto, porque também tem que estar ali nos custos o lucro da empresa. Ou você acha que a empresa vai se dispor a administrar para não ganhar nada? Vai gastar bilhões para comprar uma empresa pública e depois não lucrar nada de volta. Ah, Flávio, mas privatizar melhora os serviços. Gente, sério, a gente sabe que em muitos e muitos casos até piora a qualidade dos serviços, porque eles não respeitam muitas leis e vão pagando salários cada vez mais baixos. Outra coisa interessante é que quando é um funcionário público numa empresa pública, você tem um retorno através de impostos, porque você tem um imposto retirado na fonte. Você não tem dribles fiscais que muitas empresas praticam para pagar menos imposto e aí dar um pouquinho a mais na mão do funcionário. Quem perde nesses casos é o país, é o sistema de saúde, é o sistema educacional, é o custo para manter as fronteiras, para manter o sistema judiciário, para manter os políticos. Uma das coisas curiosas é que quem mais reclama dos serviços públicos, que defende a privatização e fala dos impostos, que os impostos são altos, finge que não sabe que quando você privatiza, aumenta o custo do Estado. E aí o Estado tem que cobrar impostos mais altos. É uma incoerência desses caras, mas eles não querem saber disso, eles só querem saber de lucrar. Esses caras têm hospital particular, eles botam os filhos em escola particular, eles não estão nem aí pro povo. E aí começa uma política muito importante que a gente tem que destacar. A política de você colocar pessoas, indicados políticos, para chefiar empresas públicas. Esses caras vão fazer o seguinte: sucatear, ou seja, piorar a qualidade do serviço para as pessoas reclamarem da empresa estatal e depois não reclamarem quando a empresa estatal for vendida. E aí a gente já sabe, né? O pessoal reclamando, por exemplo, dos Correios, da Previdência, do INSS. Bom, essas empresas estatais que eu citei, com o passar do tempo, foram perdendo funcionários e não foram feitos concursos para trazer novos funcionários. Logo, tinha menos funcionários para fazer o mesmo serviço. Não tem como a qualidade do serviço permanecer igual. Outra tática para sucatear é fornecer cada vez menos e menos dinheiro para a manutenção daquela atividade. E é o que tem sido feito. Contingência de gastos, corte nos gastos, teto dos gastos públicos, que é um absurdo, gente. Imagina como se o serviço fosse manter a qualidade com você gastando a mesma coisa. Por quê? A população aumenta, então os custos com saúde aumentam. A população aumenta o custo em tudo. Por isso você tem que gastar mais. É normal e natural e assim é feito no resto do mundo. Esses caras têm dinheiro, eles têm força na mídia e por isso mesmo você vai ser inundado por notícias e jornalistas econômicos com aquele papinho neoliberal, aquele discurso que só existe este remédio,
tratam a economia, o país como se fosse um paciente doente. Então, o jogo é todo assim. Para fazer você aceitar a privatização, eles sucateiam. E aí você aceita a privatização daquela empresa pública, aquele bem que foi construído durante décadas e talvez séculos, como o Banco do Brasil ou os Correios. Os Correios são uma empresa tão importante que todas as empresas particulares, quando fazem uma entrega, preferem entregar através dos Correios, mesmo tendo serviços alternativos de entrega, porque os Correios fazem mais barato. Não tem que pagar o lucro da empresa. Se não fosse interessante, não tinha ninguém querendo comprar, querido. Loterias. No Brasil, a maior parte do sistema de apostas permanece ilegal. Por exemplo, cassinos. Cassinos são ilegais, mas você pode apostar nas loterias. E as loterias têm uma importância para a economia e para o país enorme. Então eu trouxe um gráfico mostrando para vocês a importância que tem a loteria. De todo o dinheiro arrecadado num concurso da loteria, dos 100% arrecadados pela loteria num determinado concurso, 43,35% é o prêmio bruto. E desse prêmio bruto ainda vai ter imposto em cima, então vai voltar de volta para o Estado. 17,32% é a Seguridade Social. 17,32% é a Seguridade Social. E aí você tem um dinheiro que vai para a saúde, para o INSS e para diversos serviços sociais importantes. Você ainda tem 2,92% para o Fundo Nacional da Cultura, 1% para o Fundo Penitenciário Nacional, as prisões. Você tem 9,26%, quase 10% para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Você tem 2,46% para o Ministério do Esporte. Você tem mais 0,4% para a FENA Clubes, 1% para secretarias de esporte diversas, 0,5% para o Comitê Brasileiro de Clubes, 0,22% para a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, 0,11% para a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, 1,73% para o Comitê Olímpico Brasileiro e 0,96% para o Comitê Paraolímpico Brasileiro. As despesas de custo, a manutenção, a comissão das lotéricas e os custeios operacionais diversos dão 19,13%. Então, eu demonstrei para vocês que a importância da loteria para o nosso país é muito grande. Por que eu estou colocando isso no final do vídeo? Porque um dos alvos do projeto de privatizações do governo atual são as loterias. E aí, sem as loterias, vai ficar muito difícil de sustentar o Estado. Isto certamente sucateará ainda mais o sistema de saúde. E aí eles vão ter uma boa desculpa para privatizar o sistema de saúde. E aí, amigo, quem vai pagar mais é você. Para não começar o vídeo de maneira desleal, falando o seguinte: olha, amiguinho, deixa o seu like aí, deixa o seu like, esmaga o botão, acerta o botão, bota o like aí. Para não fazer esse tipo de tática comercial que eu acho desleal, eu apresento o conteúdo, mostro para vocês o que eu estou vendendo, o que eu estou trazendo para vocês de maneira honesta, tranquila. Eu acredito no que eu falo, acho importante para nós enquanto pessoas, enquanto sociedade. Tento trazer alguma seriedade, porque eu tenho um jeito brincalhão, né? Boto até um dos motivos de eu usar o paletó, é para dar um ar de seriedade, porque eu sou muito brincalhão. Então tem que esclarecer para vocês. Eu pensei num canal que gerasse um debate de qualidade, trouxesse conhecimento para vocês. E por isso eu tenho que esperar o final do vídeo para pedir o seu like, pedir para você assinar o canal, para acionar o sininho para receber novas notificações sobre o que eu produzo. Eu agradeço muito você, pessoa maravilhosa, por ter ficado até aqui. O canal é pequeno, tem limitações técnicas severas e por isso mesmo a sua ajuda é extremamente importante. Eu agradeço e até a próxima.